Diante da brilhante atuação do Ministério Público, o promotor de justiça da comarca de Jaraguá, São Francisco e Jesúpolis, Everaldo Sebastião de Souza, recebeu a equipe de jornalismo da TV Regional, onde foram pontuados alguns assuntos concernentes a novos loteamentos e também a propaganda eleitoral fora do período autorizado pela Justiça. O Ministério Público convocou uma reunião com os donos de loteamentos. O que de fato está acontecendo com os loteamentos de Jaraguá? De fato, nós recebemos diversas denúncias da população em geral, da imprensa, de alguns adquirentes de lote nesses loteamentos novos, alegando que os lotes, os asfaltos, principalmente os asfaltos, nesses loteamentos novos, já estavam com muitos problemas, mesmo antes do loteamento ser habitado. Isso é uma questão preocupante, porque se providência não for tomada agora, em pouco tempo nós não teríamos uma vila natalina, teríamos 4, 5, 6 ou 10 vilas natalinas. Então nós mandamos constatar a situação, realmente averiguamos que na maioria dos loteamentos abertos, o asfalto feito era de péssima qualidade, convocamos os proprietários desses loteamentos e foi concedido um prazo de 6 meses, agora, vai iniciar agora em abril e vai terminar em novembro, outubro, novembro, para que esse asfalto seja consertado ou seja refeito. Um perito vai avaliar esse asfalto em todos os loteamentos e um perito, um técnico, e vai apontar aonde o asfalto necessita ser refeito e aonde ele necessita simplesmente ser consertado. A partir do momento que essa perícia estiver concluída e os proprietários desses loteamentos fizerem esse conserto nessas infraestruturas desses loteamentos, o perito vai voltar novamente e vai ver se o asfalto está de qualidade. Se estiver feito, ótimo. Se não tiver feito, novamente o asfalto vai ter que ser corrigido para ficar nos termos que a lei municipal determina. Então, foi uma reunião importante que os próprios adquirentes, os próprios proprietários dos loteamentos reconheceram, né, que realmente o asfalto, eles empreitaram esse asfalto para terceiro, por ocasião do lançamento do loteamento, e que esse asfalto não está de qualidade e se comprometeram a arrumá-lo ou até refazê-lo, se necessário for, no prazo de 6 meses. Foi assinado um documento e nós vamos acompanhar agora o serviço, né, onde o asfalto está com defeito, para ver se realmente o problema vai ser definitivamente solucionado. Muito bem. Juridicamente, como fica a situação dos compradores de casas e lotes que adquiriram seu bem em ruas asfaltadas com asfalto de péssima qualidade? Para os adquirentes não tem consequência alguma. Na verdade, o loteamento foi aprovado pela prefeitura, a transferência dos lotes foi feita de forma legal e os adquirentes, o que eles esperam também, eu penso, é que o serviço ali implementado seja de qualidade e que, infelizmente, não está de qualidade. Então, os adquirentes só têm a ganhar, porque, na verdade, esses adquirentes, eles não têm consequência alguma, eles vão preservar o lote da forma, o contrato da forma que ele foi feito na aquisição do lote e, possivelmente, se o asfalto estiver com defeito nas imediações da sua residência, esse asfalto será refeito ou corrigido, ou consertado. Então, para os adquirentes não tem consequência alguma, eles podem ficar tranquilos. Agora, por dentro do loteamento, sim, caso esse acordo não seja cumprido, esse serviço não seja feito com a qualidade que o nosso técnico, que o nosso perito entender que é uma qualidade satisfatória, nós vamos entrar com uma medida judicial para proibir essas vendas, esses lotes, até que o serviço, até que o asfalto seja refeito. Mas isso não será necessário, eu penso, porque eles já assinaram um documento se comprometendo a consertar ou refazer o asfalto de acordo com a indicação do perito indicado pelo Ministério Público. Bem, o loteamento para venda ele tem que ser aprovado primeiramente pela Prefeitura. A Prefeitura recebeu essas benfeitorias de má qualidade? Como fica a situação da Prefeitura diante desse fato? Na verdade, a Prefeitura recebeu e a Prefeitura que atesta, num primeiro momento, a qualidade desses serviços efetuados.
Só que a própria prefeitura já notificou formalmente muitos desses loteadores para que esse serviço fosse refeito, né? Então, e há inclusive um termo de penhora, um termo de garantia de alguns lotes nos loteamentos, que a prefeitura vai se apossar desses imóveis pertencentes aos loteadores, caso esse serviço não seja de qualidade. Mas, repito, o primeiro responsável para averiguar a qualidade desse serviço é o próprio município. Então, parece que em alguns loteamentos isso já tinha sido feito, inclusive a prefeitura já tinha notificado formalmente alguns proprietários para que esse serviço seja refeito. Mas, caso a prefeitura não faça essa fiscalização, os agentes públicos, os gestores, devem ser responsabilizados por omissão na fiscalização de um bem público que compete à prefeitura fiscalizar. Então, é importante que se diga isso, que a responsabilidade, no caso de uma ação judicial, é tanto do loteador, que fez o serviço mal feito, como da prefeitura, que devia fiscalizar e não fez. Então, é uma questão que interessa, a responsabilização é conjunta, tanto de quem fez mal feito, como de quem deveria fiscalizar e não faz. Muito bem. A prefeitura recebeu um loteamento de má qualidade e os empresários estão vendendo esses imóveis em situação não adequadas. Juridicamente falando, o que pode acontecer com eles? Juridicamente, além da responsabilização da prefeitura, do gestor público e do dono do loteador, dono do loteamento, por diversas figuras penais, e por improbidade administrativa, porque está oferecendo para a população, vendendo à população um serviço que a lei diz que deve ser de qualidade e, de fato, não está sendo de qualidade, além da responsabilização civil e criminal, a prefeitura, o gestor e os empresários podem ser condenados e devem ser condenados a indenizar a prefeitura com a quantia necessária para que o serviço seja refeito nos modos que a lei determina. Indenização em dinheiro, né? Além de multas civis e administrativas. Então, essa questão é uma questão muito tranquila, que todos os loteadores estão cientes da responsabilidade e cientes de que, se esse serviço, asfalto ou outro tipo de serviço, não for feito de qualidade, ele responde responde criminal e civilmente pela qualidade daquele serviço, ainda vai ser obrigado, por lei, a despender recursos para que aquilo seja feito pela prefeitura à custa do loteador. Então, isso a lei é muito tranquila e na reunião ficou muito claro. Ou esse serviço, esse asfaltamento é refeito nos termos de qualidade, nos termos que a lei exige, ou nós vamos pedir para que seja penhorado os lotes ainda não vendidos, ou aqueles que já foram vendidos todos os lotes, penhorar bens do patrimônio pessoal desses loteadores, para que esse serviço dos loteamentos sejam feitos novamente. Nós não queremos que daqui a 3, 4, 5 anos esses asfaltos estejam todos intransitáveis e que a prefeitura tenha que despender recursos de outras fontes para refazer um serviço irresponsavelmente entregue pelo empresário loteador. Muito bem, continuando falando de loteamento, o loteamento Quinta do Riantes, ele foi denunciado por estar irregular. O que de fato está acontecendo com o condomínio Quinta do Riantes? De fato, foi denunciado por estar irregular e está irregular. Um loteamento, hoje, a todas as cidades, principalmente as maiores, não é que seja proibido o condomínio fechado, é permitido. Só que para existir um condomínio fechado, tem que ter uma lei votada autorizando a existência do condomínio fechado. Aqui em Jaraguá não tem. A lei é genérica, a lei que não autoriza um loteamento e não um condomínio fechado. Para que o loteamento seja aprovado, as áreas verdes institucionais pertencentes ao município que ficariam dentro do loteamento, como eles vão ficar? Essas áreas ficariam privativas aos moradores ali, porque tem muro com portaria. Essas áreas tem que deixar outras áreas externas como uma compensação à cidade pelo fechamento daquelas áreas verdes institucionais dentro do loteamento. Também não foi feito. Então, o Quinta dos Riantes está totalmente irregular. Nós concedemos um prazo aos empresários para que eles regularizassem de duas formas.
ou abrisse as portarias ou adquirisse essas áreas de compensação fora e cedesse para o município. Isso não foi feito. Como não foi feito, ontem mesmo, agora, recentemente, agora dia 9 de abril, nós ingressamos com ação judicial, já está com a doutora Dayana, com a juíza, pedindo judicialmente a abertura das cancelas, das portarias e até a demolição dos muros, porque aquele condomínio está totalmente irregular e não tem razão de existir da forma que foi implementado e da forma que é vendido os lotes ali. Por estar totalmente irregular, a ação já está em curso e os pedidos estão feitos no propósito de abrir as portarias ou derrubar os muros, ou, quando não, que os proprietários, então, adquiram áreas externas verdes institucionais dentro do perímetro urbano e doem para o município como uma compensação. Então, a ação é exatamente nesse propósito e já está com o Poder Judiciário, onde nós estamos buscando uma liminar para regularizar tudo isso. Doutor Everaldo, esta ação que o senhor está entrando, ela penaliza quem e de que forma? A princípio, penaliza os donos do condomínio e o gestor municipal, porque quem deve fiscalizar primeiro a existência de um condomínio ou de um loteamento regular ou irregular é o município. E isso não está sendo feito. Há, inclusive, um conflito de interesse do prefeito ser um dos proprietários, né? Eu não sei se isso foi levado em conta para que a prefeitura tolerasse a implantação de um loteamento fechado e irregular. Mas, a princípio, é o município que é responsável por essa fiscalização. Então, tanto o município como os gestores estão no polo passivo dessa ação para que a situação daquele condomínio seja resolvida. No curso da ação, nós vamos apurar as responsabilidades pessoais. Quem é o gestor que autorizou o loteamento irregular? Quem é o gestor que não fiscalizou a implantação do loteamento irregular e quem é o gestor que tolera o loteamento irregular. Então, isso tudo no curso da ação vai ser pontuado para nós definirmos a responsabilidade civil e criminal posteriormente. Mas a responsabilidade é dos loteadores que implementaram e de quem autorizou, tolerou, permitiu que o loteamento irregular fosse feito, né? No caso, os prefeitos da época da implantação e desde a época da implantação, que, salvo engano, é no ano 2000 para cá. Então, tudo isso vai ser apurado no curso da ação para nós definirmos de quem realmente deve responder por esse dano ao patrimônio do povo de Jaraguá. Muito bem. E quanto às pessoas que compraram um imóvel em um condomínio fechado, diante dessa situação, o que elas podem esperar? Elas são vítimas também. Na verdade, elas são enganadas. Por que elas são enganadas? Porque quando alguém vai vender um lote lá, diz, olha, é um condomínio fechado. E realmente a pessoa vai lá olhar o lote, vê muros, vê portaria, vê guarita e compra, às vezes, fiados de que aquele loteamento é legal. E, às vezes, despende até um recurso maior para adquirir um loteamento com a crença de que ali é um condomínio fechado. Então, os compradores são vítimas de um engodo. Na verdade, como o condomínio é totalmente irregular, como não há autorização legal para a existência daquele condomínio daquela forma, então os compradores de lote, aquelas pessoas que compraram lotes hipotecados, que aquilo ali era um condomínio fechado, foram enganados. E como enganados, eles podem buscar, via advogado, o ressarcimento financeiro em decorrência desse engodo que eles foram vítimas, né? Eu até os oriento que procurem um advogado para que essa questão seja colocada também. Entre os objetivos da ação que nós entramos é proibir a venda de todos os lotes, considerando que a venda dos lotes, o ato de vender esses lotes, as pessoas que compram estão sendo enganadas. Então, nós estamos proibindo que até que se resolva, estamos pedindo na ação que até que se resolva a questão, não venda mais lote ali para que outras pessoas não sejam enganadas, achando que estão adquirindo um lote num condomínio fechado, num condomínio regular, quando, na verdade, nada disso existe. Ali é um loteamento comum e que alguém entendeu por bem fechar como se fosse dono das ruas, das áreas públicas, das áreas verdes. Então, os compradores são também vítimas e devem ser ressarcidos em decorrência dessa irregularidade que eles foram vitimados, né? Bem, falando de política, o Ministério Público ele vem
O Ministério Público ele vem entrando com ações contra políticos que estão fazendo campanha eleitoral fora do período autorizado pela Justiça Eleitoral. Quais são essas ações que o Ministério Público estão entrando e quem são as pessoas que estão sendo penalizadas por este delito? Várias denúncias já chegaram do Ministério Público de pessoas fazendo propaganda antecipadas. Entre as pessoas está o prefeito de São Francisco, Luiz Carlos da Paixão. Isso é claro, já foi, inclusive, ingressamos com ação ontem contra ele, distribuindo ovos de Páscoa, distribuindo revista com propaganda da administração em época que a legislação não já proíbe. Época que a legislação não permite mais esse tipo de prática. Outro também que já ingressamos com ação, o vereador Gaspar, em decorrência das placas que foram colocadas naquela estrada, propagando o seu nome para a população em época que a legislação não permite, época que a legislação proíbe. Essas ações já foram entradas, já ingressamos, já estão no cartório eleitoral. E tem outras denúncias aqui no Ministério Público que estão sendo apuradas, diversos, contra alguns vereadores, né? Alguns médicos pré-candidatos. Então, são várias pessoas que já têm outros processos aqui no Ministério Público que nós estamos averiguando o teor dessas denúncias para que nós possamos, então, comprovando a propaganda antecipada, tomar o mesmo caminho, que é representar a Justiça Eleitoral para que esses candidatos ou esses pré-candidatos paguem multas em decorrência dessa propaganda antecipada. E é bom que se diga, a partir do momento do pagamento de 2, 3 multas, isso pode configurar abuso do poder econômico, abuso do poder político, que inviabiliza a candidatura. Então, nós já ingressamos com 2 ações ontem, agora, dia 9 de abril, contra o prefeito de São Francisco, contra o vereador Gaspar, e há outros procedimentos aqui na promotoria que nós estamos averiguando a autenticidade das denúncias. E, caso comprove a propaganda antecipada, nós adotaremos o mesmo caminho, que é tomar as medidas judiciais legais para cessar essa propaganda e penalizar os infratores. Diante da penalização, corre algum risco de alguns destes grandes nomes que o senhor citou de não poder ser candidato nesta eleição? A princípio, com um ato só, não. A princípio, não. Mas a partir do momento que esses atos se reiteram, que chegue 1, 2, 3 denúncias, aí corre o risco sim, porque evidenciando o abuso do poder econômico, abuso do poder político, já potencializa a perca dos direitos políticos, uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação de investigação judicial eleitoral, que tem como consequência a impossibilidade da pessoa ser candidato. Então, eu aproveito o espaço para dizer que todas as denúncias que chegam aqui, que estão chegando, serão averiguadas e o Ministério Público ingressará com as ações necessárias. E a partir do momento que chegue 2, 3 denúncias contra a mesma pessoa, nós não ingressaremos simplesmente com a representação eleitoral para pagamento de multa. Nós vamos buscar que esse candidato se torne inelegível, porque se ele desobedece à lei, ainda quando candidato, imagine quando virar autoridade, prefeito, vereador, deputado, o perigo que essa pessoa é para a administração pública. Então, temos que cortar o mal pela raiz. Repito, a partir do momento que se repita as questões referentes à denúncia quanto ao mesmo candidato, potencializa a perda dos direitos políticos e a impossibilidade de ser candidato. O Ministério Público está de olho em tudo isso e já começamos a tomar as medidas legais necessárias. Bem, falamos então com o promotor Everaldo Sebastião. Promotor, então, muito obrigado pelas explicações. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, as ações são públicas, estão tanto no cartório eleitoral como aqui no cartório da Fazenda Pública à disposição da população.